Jesus também era gente? Não só era como é, né? Jesus também é gente, né? Jesus é humano. E nós somos gente, mas nós também somos o corpo de Cristo. Amém? Então é algo assim. Eu falei do Gustavo, não falei da esposa, né? A esposa Cíntia também está aqui, né? A Andréia também estaria, né? Só que a Andréia está numa live, né? Está ficando importante lá na Jami, chamaram ela para fazer uma live. E nós somos um corpo, que é o corpo de Cristo. E no domingo nós estávamos meditando um pouco na palavra. Depois eu perguntei para uma irmã, falei, escuta, o que foi pregado domingo? Aí ela falou, já não me lembro mais. Espero que os irmãos se lembrem, né? Tem gente que às vezes nem esquece. E eu não vou pregar de novo, né? Porque já foi pregado. Mas eu gostaria de certa forma, aprofundar um pouco um aspecto que nós tivemos no domingo. Lá em segunda carta de Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, eu mencionei um pouco a carta, mas o tempo já estava também bem avançado. Algumas coisas que o Senhor estava nos dando nesse texto, no capítulo 3, da segunda carta a Timóteo. Todo mundo conhece o versículo 16, porque esse é um dos versículos, acho que foi um dos primeiros que eu memorizei nas Escrituras, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus, né? E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus, verso 17, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, cada um de nós somos membros do corpo de Cristo. E o que se espera de um corpo é que o corpo desempenhe a sua função. Ou seja, cada membro no seu lugar e cada membro fazendo aquilo que lhe é atribuído. Mas a gente sabe, né? Eu já vi na televisão, tem gente que, por exemplo, perdeu os braços. E aí a pessoa aprende a comer com o pé. Alguém já viu isso? A televisão já passou isso várias vezes, né? Então, normalmente não se come com os pés. Mas na falta das mãos, então a pessoa aprendeu a comer com os pés, porque ela tem que sobreviver. E aí o pé da pessoa, né, que viveu essa experiência, ela consegue ter uma flexibilidade nos dedos do pé, que ela consegue pegar, né, uma colher e trazer a comida na boca. Então é interessante isso. Mas o corpo, isso acontece também no corpo de Cristo, digamos assim, quando alguém foi chamado para fazer uma função, né, para desempenhar um ministério, mas essa pessoa não faz. Então, tem que um outro membro que estava destinado ou escolhido por Deus para uma outra coisa, tem que fazer. E aí eu fico pensando, por exemplo, que os pés dessa pessoa até vão sentir dor, porque não faz parte do pé. Seria como também se a pessoa não tem o pé e caminha com a mão. Tem também pessoas que vivem assim. Então, a pessoa não tem as pernas, então ela tem que caminhar com o cotovelo. E aí ela tem como se fosse um sapato especial que calça no cotovelo e ela caminha. Então isso vai gerar algumas dores naquele membro que está fazendo a função de um outro membro. Não é verdade? E então nós como igreja precisamos pensar nisso. Porque a palavra de Deus ela é muito clara e nós temos pregado isso há algum tempo. Que cada membro do corpo tem a sua função. Mas nós precisamos descobrir
qual é a nossa função. Eu preciso saber qual é o meu chamado, a minha função, o meu chamado é a minha função, para que eu me ofereça ao Senhor para servi-lo. Porque nós nos oferecemos ao Senhor. Então, esse texto, por exemplo, que ele fala da Escritura, aí em 2 Timóteo 3, 16 e 17, ele está dizendo que a Escritura, ela tem uma finalidade, ela é útil. Então, a utilidade da Escritura é o ensino, é a repreensão, a correção. Por que correção? Porque se Deus falou, que às vezes eu posso até falar assim, bom, se eu falar para uma pessoa, meu irmão, minha irmã, você está errado, porque eu quero corrigir a pessoa, vai ser muito mais eficaz se eu mostrar e provar que o que eu estou dizendo está fundamentado na Escritura, porque a Escritura foi inspirada por Deus. Então, eu tenho que conhecer as Escrituras para poder também, para que ela seja útil. E tenho que ter uma interpretação correta também das Escrituras. Né? E para a educação na justiça. Essa palavra justiça, às vezes ela pode ser muito ambígua no texto bíblico. Porque ela fala da nossa justificação para com Deus, mas ela também fala da justiça do reino de Deus que é estabelecido na terra. Então, com isso, a palavra escrita, então ela nos ajuda a educar na justiça, porque a palavra mostra o que é justo. Então eu sou considerado justo por Deus, porque eu sou lavado no sangue de Jesus, mas Deus espera também que eu viva a justiça na minha vida. Porque o versículo 17, sempre que ele fala isso, e até por exemplo Efésios 2, 8 e 9, você vai encontrar esse mesmo princípio. Ele vai dizer que aquele que é crente e serve ao Senhor, ele pratica as boas obras. Então aqui ele está dizendo a mesma coisa, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então essa boa obra, ela é uma obra de justiça, ela é uma obra espiritual, ela é uma obra, quando eu digo espiritual, eu estou dizendo, se eu estou dando de comer a alguém que tem fome, isso é espiritual. Se eu estou dando estou compartilhando uma roupa com alguém que tem frio, isso também é espiritual, porque isso vem do Espírito de Deus, embora ele está atendendo uma necessidade do corpo físico, mas isso é espiritual, e nós somos espirituais, e nós fazemos essas coisas. Então, irmãos, para ser mais então objetivo na mensagem que eu quero compartilhar e repartir com os irmãos, é que esse corpo, para ele funcionar bem, o que é que nós precisamos? Então, nós precisamos da vida de Jesus em nós. Nós precisamos que a presença de Jesus no Espírito Santo seja uma realidade na nossa vida. Senão, nós vamos, como nós já dissemos, vai ser religiosidade. Então, isso nós comentamos no domingo, o capítulo 3, versículo 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Essa escritura, negando-lhe o poder, ela é um pouco também difícil de compreensão, né? Porque Paulo fala a respeito do poder, por exemplo, quando ele escreve também aos Coríntios, ele fala que o reino de Deus, né, não é um discurso, não são palavras vazias, mas é a manifestação do poder. Aqui, ele está dizendo algo semelhante.
que é a forma de piedade. E quando nós pensamos em forma de piedade, nós estamos pensando numa forma religiosa. Eu posso assumir uma forma religiosa. Eu posso, se dentro da religião existe uma maneira de se vestir, uma maneira de falar, uma maneira até de expressão facial, eu posso incorporar essas formas. Mas Paulo está dizendo, então, que essas pessoas, elas viviam no meio deles, no meio dos cristãos, mas a conduta deles não era de acordo com o Evangelho. Então é isso que é negar o poder. Ou seja, eu assumo a forma exterior, mas falta vida, falta a essência. E aí nós então volta a pergunta, então como não perder esta essência, ou como ter mais da essência? Como não sermos religiosos apenas na forma externa, apenas na aparência? Como ter uma vida que realmente está vivendo as boas obras, como ele fala lá em 3,17, homem perfeito, perfeitamente habilitado para praticar as boas obras, ou como em Efésios 2,10, para que andemos nas obras que Deus preparou para nós de antemão. Então como é que, eu sei que Deus já preparou para mim, né, como ele fala em Efésios, porque ele vem de um contexto, você chega no capítulo 2, versículo 10, e ele está falando a respeito das obras que já foram preparadas para nós de antemão. Mesmo antes que eu fosse crente, Deus já tinha me escolhido para que eu andasse naquelas obras, naquela boa obra. E agora então, Ele faz com que isso aconteça e isso se torne realidade pelo poder do Espírito Santo que está em mim. Amém? Então, como ter esse poder? Eu quero ler uns versículos ainda em Timóteo, mas eu gostaria também que você fosse comigo, se você quiser folhear a sua Bíblia, em João capítulo 2, versículo 22. 3 patinhos de João. Quando Jesus, porque nós estamos também, de certa forma a gente tem um contexto na cabeça, porque nós estamos estudando que Jesus, ele entrou no templo, e há um discurso no Evangelho de João, na verdade todo o Novo Testamento, mas o templo que estava em Jerusalém, ele era tão importante para os judeus, e importante para Deus também, e Jesus, ele entra, ele purifica o templo, daqueles que estão vendendo no templo, fazendo comércio, onde eles não deveriam estar, numa área que era uma área sagrada, uma área separada, para os gentios, que era o pátio dos gentios. Então Jesus entra no templo e ele fica indignado, né, e irado, podemos dizer assim, com aquele pessoal que está vendendo ali. Eles deveriam estar em outro lugar, vendendo aqueles animais para sacrifício. E ele então derruba as mesas, ele pega um chicote, né? A minha versão aqui fala um arrozag, não é? Arrorage. Rapaz, que palavra difícil, né? A gente tem que falar grego aqui mesmo, né? Você sabe que tem aqui, a irmã tem lá, como que chama aquele negócio? Está lá no canto lá, que é da hora da oferta, o pessoal fala. Que lá chama caixa de oferta. Quem fala gasofilácio está falando grego, porque gasofilácio é uma palavra grega. Só que isso aqui é bem português mesmo, né? Azorrague de cordas. Ele fez um chicote, né, de cordas, então não era de couro, né, segundo aqui o texto, e expulsou do templo todos que estavam no templo, e os animais e tudo e tal. E aí os judeus,
eles chegam e falam: ok, você tem toda essa autoridade aí para fazer isso? Então mostra um sinal que você tem essa autoridade. No versículo 18. E aí Jesus então diz, no 19, João 2,19: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Então replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás. Uma pergunta, né? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. E aí vem o verso que eu queria compartilhar. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então esse texto me chamou a atenção. Porque Jesus então ele dá uma profecia, obviamente ele fala: destruam esse santuário e em 3 dias eu o levantarei novamente. Então os judeus não entenderam nada, porque acharam que ele estava falando do prédio, de pedras. Mas ele estava falando do seu corpo. Aliás, nem os discípulos entenderam. Eles só ouviram Jesus falar e... né? Talvez algum tomou nota, não sei, mas o pessoal era bom de memória. Ouviram, em 3 dias o reedificarei. E ele falava do seu corpo, que iria morrer e em 3 dias ressuscitar. E aí o texto é interessantíssimo, porque ele diz que quando Jesus ressuscitou, então os seus discípulos creram, se lembraram do que ele falou e creram na Escritura e nas palavras de Jesus. Então, de onde vem o nosso poder, irmãos? Vem da nossa fé. Quando nós cremos naquilo que deve ser crido, que é a Escritura e a palavra de Jesus. Por que há essa separação? Interessante isso. Então eu fui fazendo um estudo do livro de João e tal, e você tem nesses discursos, como em João 8, que nós meditamos no domingo passado. Quem não viu a mensagem, te convido a ouvir depois, está disponível no Facebook. Então você tem a palavra nomos, que é lei. Jesus várias vezes fala: isso está escrito na lei de vocês, né? E eles muitas vezes usam a lei para negar que Jesus é o Messias, ou para negar que ele é o Filho de Deus. Porque ele diz: a lei diz que o Messias fica para sempre. Como é que você diz que você vai morrer? A lei diz que que o Messias nasceria em Belém, porque é da família de Davi. Como é que você é de Nazaré? A lei diz que ele deve morrer, os líderes religiosos falando sobre Jesus, porque ele blasfemou, fazendo-se a si mesmo Filho de Deus. Então às vezes eles usam a palavra lei, nomos, ou a palavra grafe, que é a escritura, grafe. E aqui, então, nós temos a palavra grafe, escritura, mas nós temos também a palavra logos, que é palavra. E essa é outra palavra importante no livro de João, porque ele começa falando do logos. Ele diz: no princípio era o logos, a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E no verso 14 ele fala: e a palavra se fez carne. Então, de onde vem o nosso poder? Vem da fé na Escritura e na palavra de Jesus. Por que essa distinção? Porque a Escritura é inspirada por Deus, mas Jesus, ele usa da própria Escritura para apontar para ele. Ele diz: vocês examinam a Escritura, as Escrituras, aí ele fala no plural, vocês examinam as Escrituras, porque vocês pensam que nelas
está a vida eterna. Então o judeu ele tinha uma forma de religião que a fidelidade dele à lei era a identidade e que garantia a obediência minuciosa da lei, associada à promessa feita a Abraão, e que eles eram herdeiros, porque eles tinham a genealogia escrita e bem guardada, para provar que eles eram filhos de Abraão, então eles tinham a vida eterna. E Jesus então completa dizendo, e são elas mesmas que apontam para mim. Então Jesus, segundo João 1:1, ele é a palavra de Deus, em pessoa. Quando ele abre a sua boca para falar, ele é a própria palavra de Deus falando. Muito mais do que os profetas. Porque os profetas diziam assim diz o Senhor, mas aqui é o próprio Senhor falando. Então de onde vem o nosso poder? O nosso poder vem da nossa fé nas palavras de Jesus. Mas não só isso, ele vem também da nossa oração, porque a oração, ela faz parte da vida, ou melhor, da fé que nós temos na palavra. Se nós temos fé, cremos na palavra de Jesus, mas nós não oramos, então, na verdade, está faltando algo, está fora de... Então nós estamos negando o poder. A oração é imprescindível para que nós possamos gozar e sermos usados por todo o poder de Deus. Então agora a gente volta para Timóteo, eu já vou concluir. Mas é interessante notar o seguinte. Vocês viram que Jesus, né, nós vimos isso no domingo, Jesus ele fala a respeito das suas palavras, e ele diz, olha, porque o pessoal acreditou nele, é até bom pegar justamente porque está tudo dentro do que eu estou falando. Então o pessoal acreditou nele, os judeus, vocês acreditaram, tá bom. Só que tem uma coisa, se vocês permanecerem nas minhas palavras, firmes, tem algumas versões que falam, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, vocês serão de fato meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então a fé, eles creram em Jesus, mas se não permanecer na palavra, não é suficiente, porque essa fé não é a fé salvadora. Porque a pessoa pode crer em Jesus, mas será que ele crê quem Jesus realmente é? Porque às vezes a pessoa pode abraçar Jesus, mas continuar abraçado com seus ídolos. Então é na prática da oração, na prática espiritual, que nós vamos desfazer dos nossos ídolos e abraçar apenas Jesus, porque nós não tem como abraçar Jesus, não tem como crer em Jesus pela metade. Nós temos que saber quem Ele é exatamente e crer nele na medida cheia. Vai começar a festa lá. A festa, o som já está chegando para a festa. Então, para concluir, irmãos, voltando lá em 2 Timóteo capítulo 3, o que me chama a atenção, além do versículo 5 que nós já lemos, tem o versículo 10. Porque o Paulo, ele está escrevendo para Timóteo. E o que é importante então na vida da igreja? Que nós acabamos de dizer. O que é importante no discipulado? É o que Paulo está dizendo no versículo 10 e 11. Ele está falando assim, olha, você, tu porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança.
as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, e de todas, entretanto, me livrou o Senhor. O que eu chamo a atenção aqui dos irmãos? Que Paulo, o discipulado de Paulo na vida de Timóteo, e agora eu estou falando de discipulado por quê? Porque, irmãos, toda função que existe no corpo tem um propósito. E Paulo fala de propósito aqui. Porque ele está dizendo, você conhece o meu ensino. Você segue de perto o meu ensino. E o meu procedimento, ou seja, a minha maneira de fazer. E o meu propósito. O propósito de Paulo é o propósito de Deus. O alvo de Paulo é o alvo de Deus. Então Paulo, ele exprime na sua vida, na sua maneira de ser, ele mostra para Timóteo e para os outros que ele está discipulando, a verdade de Deus na prática. Por isso que também, irmãos, quando a gente pensa em seguir Jesus, nós não seguimos apenas as palavras de Jesus, porque a palavra se fez carne. Então, nós seguimos também o exemplo de Jesus, a vida de Jesus, o poder, ou seja, não basta a forma, mas tem que ter também o poder. Então, Jesus era um homem de oração, nós também temos que ser gente de oração. Jesus era alguém que tinha compaixão e demonstrava compaixão, então nós temos que ter compaixão. Jesus era alguém comprometido com o Pai, mesmo que isso lhe custasse sofrimento, então nós temos também que ser comprometidos com o Pai, mesmo que isso nos custe sofrimento. Amém, amados? Então, queridos, Paulo está dizendo para Timóteo, você me conhece, você me viu, você me seguiu de perto. E aí só para encerrar mesmo, agora é encerrando mesmo, tá? É o último texto. Porque senão os irmãos o pastor fala demais. No capítulo 2, porque eu fiz lendo o texto e observando, eu vi que esse texto ele tem alguns paralelos. Eu nem falei de todas as qualidades, tá? Porque, por exemplo, fé, né? Então nós falamos de fé, crer em Jesus e tudo. Longanimidade, que outra versão fala paciência. Os discípulos de Jesus, irmãos, eles não desanimam. Eles estão sempre animados. Porque mesmo diante dos... Jesus, ele estava diante da cruz. E ele falou, quem quer ser meu discípulo também tem que tomar a sua cruz. Então você que é discípulo de Jesus, você já sabe que o seu destino é a cruz, meu irmão. Então você vai desanimar diante do quê? O que pode ser mais doloroso do que a cruz? Não é essa que a gente carrega no pescoço. Isso aí não dói nada. Ou é essa que a gente põe nas torres das igrejas? A não ser que aqui fosse um lugar de perseguição. Aí colocar a cruz lá, às vezes, né, muitos nossos irmãos, mesmo lá no Senegal, nunca aconteceu. Mas nos países vizinhos já tem acontecido. E quando você vai para a igreja, que tem uma cruz lá, um prédio destinado para ser igreja, você de fato não sabe se você vai voltar vivo. Porque os radicais muçulmanos estão estourando bomba dentro das igrejas. Então é essa cruz, né? Agora Jesus falou, tem que tomar a sua cruz e me seguir. Então a longanimidade, a paciência, e isso tem que refletir, irmãos, porque você fala, mas isso aí não adianta, não precisa pregar isso aí, porque nós não estamos em contexto de perseguição. Mas a paciência, irmão, se eu tenho paciência para enfrentar a cruz, que eu vou ser pendurado nela, não é essa que eu carrego no pescoço, mas ela que me carrega,
Ou eu carrego ela até o Gólgota, né, até o monte, que é um baita de um tronco de madeira, e depois você pregado nela com pregos. Ora, então o que pode tirar minha paciência? A esposa vai tirar sua paciência? O marido vai tirar sua paciência? O motorista ruim no trânsito vai tirar sua paciência? Não tem sentido. Então nós estamos destinados à cruz, porque somos discípulos de Jesus. Amém, amados? Que bênção, né? O irmão que pisa no meu calo vai tirar minha paciência? Não, porque ele só pisou no meu calo. Vão fazer coisa muito pior comigo, vão me pregar numa cruz. Vão me pendurar na cruz com um prego. O irmão só pisou no calo, ainda às vezes foi até sem querer, né? Ou dar um chute na canela, né? Tem criança que é fogo, né? Tem criança que já chega com... Por isso os pais não podem comprar sapato com bico de ferro, né? Tem umas crianças que já chegam e pá na canela. Eu já levei muito pontapé na canela. Mas... E principalmente criança, quando você não fala a língua dela, ela fica irritada. Você chega falando uma outra língua, e quando você fala engraçado a língua dela, ela fala, esse cara aí... A criança não gosta de conversar com gente que não fala bem a sua própria língua. Eles ficam irritados. Isso eu sei por experiência. Que a criança olha para mim e fala, pô, esse cara desse tamanho não sabe falar como eu falo. O que ele fez na vida dele até hoje que ele não aprendeu minha língua? É mais ou menos por aí. Amor e perseverança e perseguições. Não dá, a gente não tem tempo para falar de tudo, mas eu até gostaria. Mas quando você pega esse texto e você volta para capítulo 2, capítulo 2, o verso 8. Aqui nesse trecho, Paulo ele está falando qual é a palavra. Porque, por exemplo, um outro versículo bem conhecido é o 15, capítulo 2, versículo 15, que nós devemos, como obreiros, manejar bem a palavra da verdade. Qual é essa palavra da verdade? Então, se você volta para o versículo 8, ali está a palavra da verdade. Ele diz assim: lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado. Interessante porque aqui, mais ou menos ele está dizendo para Timóteo lá na frente, lembra de mim, porque o Timóteo ele está lá em Éfeso, Paulo está em Roma, preso, e Paulo está escrevendo para o Timóteo, Timóteo, você conhece o meu ensino, lembra de mim, lembra das minhas cadeias, mas agora aqui ele está falando assim, lembra de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Aqui ele está falando, quando ele fala meu evangelho, é o meu ensino, é o que eu ensinei para você, Timóteo, lembra? Timóteo não viu Jesus ressuscitado, nem Paulo viu num primeiro momento, mas Paulo viu depois. Não sei se ele viu também, porque ele viu foi uma luz, e ele caiu do cavalo e ficou cego. Mas ele está dizendo, lembra-te de Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, ressuscitado dentre os mortos, verso 9, pelo qual estou sofrendo até algemas. Paulo estava preso, como malfeitor, contudo, a palavra de Deus não está algemada. A palavra da pregação, a palavra que liberta, a palavra que transforma, ela não está algemada. Então, irmãos, qual que é o nosso motivo de oração? É orar para que a palavra continue fluindo. Amém? E aí ele diz, ele continua, porque não para aí, ele diz, por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos. Lembra o que ele falou lá no versículo anterior que nós lemos? Que ele fala, lembra você conhece o meu propósito.
E aqui ele está dizendo que tudo ele suporta por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Esse é o propósito da vida de Paulo. É suportar tudo por causa dos eleitos, por causa da eterna glória que os eleitos darão a Deus. A glória de Deus é manifesta pela eternidade na vida da sua igreja, na vida dos eleitos, que Deus salvou, que Deus escolheu, que Deus transformou, que Deus salvou. E o versículo 11 e 12, até o 13, né, ele vai dizer: fiel é esta palavra. De novo, palavra. Tudo aqui é logos, irmãos. Logos, logos, logos. Fiel é o logos, este logos. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. E lembra novamente daquele outro versículo 2,5 que fala: tem forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. E aqui então ele está dizendo, Paulo está pensando nessas pessoas que são crentes, mas negam o poder de Deus, porque não vive integralmente dentro do Senhor Jesus Cristo, na fidelidade do Messias Jesus. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Aleluia. Vamos orar, irmãos? Vamos colocar em pé. Glória a Deus. Você que está em casa também, feche seus olhos, ore conosco. Se você tem alguém aí junto com você, convide para a oração. Nós vamos orar. Primeiramente, nós vamos orar para que a igreja do Senhor continue firme em meio à pandemia. Não sabemos como tem sido todas as igrejas. A nossa igreja, eu acredito que ela está indo bem. Essa igreja aqui está indo bem. Amém, irmãos? Nós temos visto isso. A igreja está discipulando, a igreja está no ensino, está ensinando, está se reunindo, grupos pequenos, oração. Nós temos relógio de oração, mas eu tenho ouvido alguns pastores dizer que as igrejas deles não estão bem. Nós vamos orar por todas as igrejas, pelo corpo de Cristo na terra. Também há irmãos que têm sofrido, porque em lugares mais pobres, como na África, por exemplo, e com contexto de perseguição tem sido mais difícil. Então eu gostaria que você agora, todos que estão aqui, você fizesse a sua oração agora, em torno de 1 minuto a 2, faça uma intercessão pela igreja do Senhor, para que ela viva nesse poder que nós acabamos de meditar na palavra, em nome de Jesus. Amém? Oremos.